Abra sua Bíblia, por favor, ou acompanhe pelo telão. Salmo 11, verso 3. Davi está escrevendo esse salmo e ele diz assim: quando os fundamentos são destruídos, o que se pode fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, o que se pode fazer o justo? Na vida humana, na criação divina, os fundamentos precisam ser sólidos. Quando Deus decidiu criar todas as coisas, podem ver, Ele começa pelos céus e a terra. Depois Ele organiza a terra. Separa as águas, cria os animais, as ervas, as árvores frutíferas. Ele separa águas de águas. E depois Ele faz o homem. Do homem, Ele tira e forma a mulher. Isso se chama família. Família que nasceu nas mãos de Deus. Tente imaginar. Fabinho, você era um pedaço de barro. E um barro ainda meio escuro. Tem argila e tem um barro escuro. E Deus pegou um barro e fez você. Então você, quando se olha no espelho, Fabinho, você é barro. Diga, eu sou barro. E um barro grande. Mas aí Deus colocou dentro do Fabinho um espírito de vida. Então, o que se valoriza? O barro. E nem sempre se valoriza o que está dentro do barro, que é a vida, que é a imagem. Eu disse aqui domingo passado, que quando Deus olha para você, Ele não está procurando defeitos. Quando Deus olha para você, Ele está procurando se ainda existe algo que Ele colocou. Imagem, semelhança dEle. Porque se nós carregarmos a imagem e a semelhança de Deus, o que é que nós vamos mostrar para as pessoas? Amor, bondade, misericórdia, ajuda, paciência. É o fruto do Espírito. Então, quando Deus não encontra dentro de nós aquilo que Ele colocou, que é o seu Espírito, e pelo Espírito dEle vem o fruto, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, aí os fundamentos são perdidos. Então Deus fez a semelhança de uma construção muito bem planejada. Tem o arquiteto que planeja beleza, espaço, utilidade da casa. Mas é o engenheiro que vai, né, Vitão? É o engenheiro que vai dar o quê? O toque da segurança. Tem um arquiteto que prepara a planta e depois tem arquiteto que é muito bom no design interno, organizar a casa. Deus é tanto arquiteto quanto o engenheiro. Mas Deus não é só o arquiteto, o engenheiro, Deus também é a mão de obra. Ele fez com as suas próprias mãos. Então, se você quiser, coloque a sua mão direita em cima do seu coração e diga assim para você mesmo: eu sou obra-prima
de Deus, eu sou especial. Alguém pode dizer assim, que nada, você não tem valor. Né, César? Mas tem. Vanessa, Andressa, você já percebeu que Deus fez você de uma forma especial? Mas talvez você não perceba isso todos os dias. Agora eu pergunto, Deus fez você para que finalidade? Qual a finalidade? Porque Ele fez o homem, fez a mulher. Interessante que estamos cansados de ouvir isso, mas a gente precisa pensar, ruminar isso. Você já imaginou, você foi tirada de uma costela. Parece mito, parece uma historinha de criança. Interessante que a costela do homem, ou no esqueleto humano, não falta uma costela. Deus tirou a costela do primeiro homem. E depois os homens vieram com todas as costelas. Por que Deus tirou a costela do lado esquerdo? Porque essa mulher precisaria ser amada. Olha o fundamento. Quando o homem percebe que a mulher foi extraída dele, meus irmãos, o que se diz no namoro? Jefferson, você já lembrou, parou para lembrar assim, quantos elogios você deu para Camila durante o namoro? E ainda estão assim, verdinhos ainda. Mateus ainda nem se fala. Não tem nem herdeiro ainda. Beatriz. Deve sair um mulatinho muito lindo aí, né? Mas você já percebeu quantos elogios você deu para Camila quando namorava? E aí vem um casamento e a gente para de elogiar. Né, varão? E a gente para a cobrar. A gente passa a ter expectativa do que ela vai me dar, do que ela vai fazer. Mas a gente precisa lembrar do propósito. Deus fez o homem para governar. Deus fez a mulher para auxiliar. Então a mulher governa junto com o homem. Ela é coroa do homem. E o homem é coroa de Deus. Esse é o fundamento de toda a humanidade. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, formou o casamento com a finalidade de procriar e de gerar uma nação, um povo, sacerdote. Uma nação sacerdotal. A mulher precisa ser tratada com amor. Eu nunca vi uma mulher corresponder a amor se ela é tratada de outra forma. Se tratando com amor já é difícil, bicho difícil é a mulher. A brincadeirinha só. Eu sei, eu gosto de dar umas cutucadinhas às vezes nas mulheres. Mulher é coisa boa. A minha esposa é coisa muito boa. 45 anos do lado de uma mulher e não achar muitos defeitos, é coisa muito boa, né? É coisa muito boa. E aí Deus formou a família. E essa família foi gerada, foi formada para um propósito: adorar a Deus, exaltar a Deus e difundir a glória dele sobre toda a terra. Quando você olha para o seu marido, quando você olha para a sua mulher, quando você olha para os seus filhos, você precisa ver a glória de Deus.
A família é o resplendor da glória de Deus. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece a família que eu tenho. É porque saiu do fundamento. É porque foi construída fora do fundamento. Ela foi construída e perdeu o propósito. A família não é o que você vê. A família é o que Deus profetizou, o que Deus projetou. Fabinho, quando Deus fez o homem, Ele diz, é muito bom. E foi desse homem muito bom que Deus formou a mulher, que é muito boa. E nessa visão, eu quero hoje caminhar com você um pouquinho sobre os fundamentos, restaurando os fundamentos da família, casamento. Nós temos um homem na Bíblia que era sacerdote, Eli. Essa referência está primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do verso 22. Eli era o homem que tinha tudo para dar certo. Eli tinha uma família que tinha tudo para dar certo. Vivia no altar, vivia no tabernáculo, na casa de Deus. Mas deu tudo errado. Ele perde os seus 2 filhos, que eram sacerdotes. A Bíblia não fala da esposa. Ele, quando recebe a notícia da morte dos seus 2 filhos, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. E aí fica um neto chamado Icabode. Foi-se a glória. Eu quero profetizar hoje, desafiar você a declarar sobre a sua família: a glória de Deus não será perdida na nossa família. Eu não consigo aceitar que uma família que experimenta a glória de Deus, o que é glória? Presença. Eu não posso conceber que uma família onde a presença de Deus está, essa família possa ter uma direção equivocada ou uma vida destroçada, infeliz. Não posso. Porque a presença de Deus é vida, a presença de Deus é autoridade, a presença de Deus restaura sonhos. A presença de Deus é suficiente. Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Não eram umas circunstâncias da vida de Paulo que o levaria a sofrer somente, mas a presença de Deus o manteria no propósito, no caminho. Mas Eli quebrou os fundamentos, destruiu os fundamentos. Os filhos de Eli se prostituíam. Os filhos de Eli desonravam a Deus. E Eli fez vista grossa. Nossos filhos podem não ser perfeitos, mas os nossos filhos precisarão receber. Aninha, a Alícia precisa receber todos os dias, uma porção dessa presença de Deus. E esse fundamento vai sustentar os momentos difíceis. Então, quando Deus instituiu a família, Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Vamos pensar aqui, a solidão é só para o solteiro? Alguém aqui gosta de estar sozinho?
Eu estou passando alguns dias sozinho em casa. Graças a Deus. Mas a solidão não é ausência de pessoas. A solidão é ausência de aceitação. Eu estou só hoje, esses dias, mas eu me comunico com ela. Hoje eu já me comuniquei, meu amor, como é que você está? Já me comuniquei. Estou indo para a igreja, prestei contas. Então, solidão é quando você não tem ninguém para compartilhar. Você não tem ninguém para ser aceito, para ser amado, para ser amada. Solidão. E Deus diz para Adão: não é bom estar só. Meu irmão, Deus não fez você para ficar sozinho. Mulher, Deus não fez você para ficar sozinho. Mas alguém criou uma frase que diz assim: é melhor sozinho, mal acompanhado. Mas quem é que escolhe a companhia? Foi Deus? Olha o que o Senhor me deu. Não foi Deus que namorou. Não foi Deus que beijou. Não foi Deus que ficou elogiando. Foi você. Não foi Deus que ficou ouvindo. Aliás, as mulheres são conquistadas pelos ouvidos, os homens pelos olhos. Sim ou não? Você gosta de ouvir coisas boas dele, não gosta? Gosta. Qual é a mulher que não gosta de você receber um elogio? Qual é a mulher que não gosta? Irmãos, a mulher pode não ser mais aquela princesa, mas ela pode ser boa em tantas outras coisas que podem ser elogiadas. Meu amor, você é tão cuidadosa comigo. Meu amor, você é tão assim atenciosa. Se tem uma virtude que a minha esposa tem, é quando eu chego em casa cansado e tem alguma notícia ruim ou negativa e ela não me dá. Ela deixa para falar no dia seguinte, quando eu estiver bem. Se tem uma virtude que a minha esposa tem, é sabedoria, sensibilidade ao Espírito Santo. Então essa família que Deus fez, não é para ficar sozinha, não é para ficar um num quarto, outro na sala e outro na cozinha, por todo o tempo, mas por pouco tempo. Daniel pode estar na sala cuidando da bebê, Jaqueline está na cozinha preparando a comidinha, mas como é bom quando todos estão à mesa, olhando-se nos olhos. E o Daniel então fala assim: Jaque, você é incrível para cozinhar, que comida maravilhosa. A próxima eu vou fazer para você. Ou então eu vou lavar a louça. Eu vou lavar a louça. Né, Gustavo? Precisamos reconhecer que a família é coisa boa que Deus preparou para nós. A família é o fundamento de uma sociedade saudável. Já vivemos um tempo, a Europa, Suécia, Suíça, Holanda, as lojas não tinham atendentes, os mercadinhos não tinham atendentes, as pessoas entravam, escolhiam o que queriam, elas faziam o troco e iam embora. As delegacias não tinham um preso. A Europa viveu esse tempo. Mas as famílias abriram mão desses valores. Ensina um menino
no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. As famílias perderam a voz. Hoje o conselho da psicologia diz como você deve ou não deve criar um filho. Há 30 anos atrás, a psicologia dizia que você não podia gritar, não podia bater, não podia disciplinar, não podia fazer nada. Depois de alguns anos que a família perdeu o controle, a própria psicologia diz: os pais perderam o controle, os pais são os culpados. E por que que isso foi usado, ou essa ferramenta destrutiva foi usada e ela estragou a família? Porque os pais perderam a voz de Deus na família. Eu tenho aqui um exemplo. Você ouve muita coisa da América hoje, não ouve? Desde 1960, a América excluiu Deus das universidades. 1962, foram proibidas leituras da Bíblia, foram proibidas orações, o nome de Deus foi expulso das escolas americanas, com a desculpa de que é laico, o Estado é laico. Veio a guerra do Vietnã, os pais morrem na guerra, os filhos ficam órfãos, uma geração revoltada nasce. Se não bastasse ter excluído Deus das escolas, a guerra destrói a base da família, que eram os pais, jovens, e a nação perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quando as torres gêmeas foram destruídas, um repórter perguntou à filha de Billy Graham: onde estava Deus que deixou isso acontecer? Nós somos um país cristão. E aquela mulher de Deus disse: ele estava no mesmo lugar quando a nossa nação o expulsou das universidades e das escolas. Deus está sendo expulso hoje, não é só das universidades, onde a filosofia, o materialismo, o secularismo exclui Deus. Por isso, a série de filmes Deus Não Está Morto foi produzida para mostrar que Deus não está morto. Ele pode não ser ouvido, mas Ele não está morto. Ele pode não ser amado, mas Ele não está morto. Ele pode não ter parte na sua vida, mas Ele não está morto. Tanto não está morto que quando você está numa situação irreversível, você diz: meu Deus! Porque Ele não está morto. Temos que trazer de volta Deus para as nossas casas. Precisamos trazer de volta Deus para a nossa família. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Trazer Deus de volta. Como que se traz um cônjuge de volta? Um cônjuge que saiu de casa, um filho que saiu de casa, como é que a gente traz de volta? A gente precisa começar a dialogar, não é assim? Ele saiu por um motivo, ou foi mandado, ou ele escolheu ir. E aí se começa então a desenvolver uma comunicação, para que haja restauração da comunicação, os desentendimentos, as diferenças sejam dirimidas,
e então haja a possibilidade de um regresso. É assim, com o cônjuge, com o filho, e a gente anseia trazer de volta. Como é que a gente traz Deus de volta? Precisamos restaurar a comunicação. A família não conversa com Deus. A família tem tempo para redes sociais, 2, 3 horas, assistir filmes em séries, X horas. Mas nós não separamos um tempo para falar com Deus. Não separamos um tempo para ouvir Deus. Querem ver um exemplo? Um dos meus dentes, aqui do implante, ele parece que eu dei uma mordida muito forte, eu quebrei o osso. Fui fazer uma ultrassom. Quando eu cheguei lá, na clínica, a menina que me atendeu, e ela está fazendo o cadastro, e eu olhei para ela assim, minha filhinha, tudo bem? Sim. Como é que você está com Jesus? Ela parou de escrever, olhou para mim e disse, estou afastada. E eu disse para ela, agora estou entendendo, que Deus, não foi eu que quebrei o dente, foi Deus. Aliás, não quebrei o dente, quebrei o osso do pino. Mas não está doendo não. Aí eu falei assim, não foi eu. Deus permitiu isso para eu vir aqui dizer para você que Ele te ama. Aquela moça desabou num pranto. E eu dei um passo para o lado do balcão e disse, vem cá, vem cá. Dei um abraço gostoso nela. E ali nós choramos juntos e oramos. Se a gente consegue fazer isso numa clínica, por que não conseguimos fazer dentro da nossa casa? Você chegar e encontrar o seu cônjuge, seu filho, para baixo, e disse, meu filho, minha filha, meu amor, Deus mandou eu te dar um abraço e dizer que Ele te ama muito. Tente imaginar isso. A revolução do lar. O tempo em que os pais iam nos quartos dos filhos e faziam uma oração ou liam um salmo e colocavam a mãozinha. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. O tempo em que os filhos saíam de casa, beijavam as mãos dos pais e os pais diziam, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Vai com Deus. Mas tem uma história bem incrível. Que uma moça que estava se afastando de Deus, decidiu sair para uma balada com seus amigos. E a mãe cristã falou assim, minha filha, já é muito tarde. Já é muito tarde, não vai não. Ah, mamãe, deixa eu viver. E a mãe parou de falar. E aí chegou o carro com os amigos. E aquela mãe disse, minha filha, vai com Deus, Deus te abençoe. E aí a filha, querendo agradar os amigos, disse assim, só se ele for no porta-mala, mamãe, porque o carro está cheio. E aquele carro colidiu. Todos morreram. Quando a polícia chegou, precisou cerrar a lataria. E para surpresa, dentro do porta-mala tinha uma caixa de ovos. Nenhum ovo estava quebrado. Porque Deus havia sido colocado no porta-malas. Isso está no YouTube. Aonde Deus está, os laços não se quebram. Aonde Deus está, a vida é preservada.
aonde Deus está na sua casa? Aonde Deus está no seu relacionamento? Aonde Deus está na sua família? Nos seus projetos? Eu quero terminar minha palavra com esse testemunho que eu comecei sobre a América. A influência da família na formação do caráter. Um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Uma escritora diz: a família ocupa um lugar privilegiado no plano divino. A família é o elo entre o indivíduo e a sociedade. Transmite e transforma a cultura, modo de vida, comportamento. A família é formadora do sujeito, no caráter. Ela determina em parte o desenvolvimento e organiza a vida afetiva. Uma criança recebe beijos em casa, recebe abraço, e ela poderá desenvolver, reproduzir esses beijos e esses abraços. Ela capacita na formação. O caráter é o fundamento do ser humano. Porque quando Deus soprou, Ele colocou o caráter dEle dentro de você. O Espírito dEle. Jonathan Edwards foi um homem que realmente fez diferença na história dos Estados Unidos da América. Ele não se preocupou em passar pela história, mas buscou construir uma história fundamentada em sua família, que influenciou toda a nação. Na sua visão, as ações humanas seriam sempre decorrentes do caráter humano. E existiria sempre uma forte relação entre ética e vida espiritual. Ele influenciou sua geração, que influenciou as gerações futuras por 3 séculos. Foi pastor, filósofo, escritor e presidente de universidade. A universidade não é um problema. O problema é o que está acontecendo nas universidades. Sua família é composta de esposa e 11 filhos. Filhos não são problemas. Filhos são herança do Senhor. Estudava 13 horas por dia. Estudar não mata, edifica. Mas reservava 1 hora para ensinar os seus filhos sobre os princípios e os valores de Deus, sobre a fé. Da sua família surgiram 300 pastores e missionários. 120 foram professores universitários. 110 foram advogados. 60 se tornaram escritores. 30 se tornaram juízes. Trinta se tornaram juízes, 4 se tornaram presidentes de universidades, 3 foram deputados e senadores, e 1 se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. A Bíblia termina o Velho Testamento e começa o Novo Testamento dizendo que quando Deus visitasse a terra, Ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Filhos que amam os pais, pais que amam os filhos. Eis o grande fundamento, uma família cheia de amor. Como é que está a sua família? Você gostaria hoje
de colocar sua família no altar e pedir a Deus misericórdia para uma restauração? Venha rapidamente aqui, vamos orar juntos. Pode vir. Se alguém aqui gostaria de entregar sua vida a Jesus, deixe o seu lugar e venha. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Há alguém que precisa se reconciliar com Deus, venha. Entregue a sua vida a Jesus. Ele pode transformar você num excelente pai, numa excelente esposa, mãe e num excelente filho. É tempo de restauração. É tempo de vida. Amado Espírito Santo, sopra de novo. Sopra de novo o espírito de vida nessas famílias. Traz de novo, Senhor, sonhos perdidos, feridas profundas precisam ser tratadas, desesperança, mágoas, rivalidades, solidão. Senhor, eu profetizo restauração de sonhos aqui nesta manhã. Restauração de sonhos. O Senhor conhece cada coração. Olha para mim. Olha para mim. Ele te conhece. Ele sabe toda a sua história. E Ele só está dizendo assim: eu estou aqui. A presença dEle é suficiente. A presença dEle é suficiente. Ele te ama muito. E Ele quer que você o ame. Ele quer que você pare de fazer sozinho. Dependa mais dEle. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Recebe a vida de volta. Recebe a esperança de volta. Recebe a força de Deus de volta no seu coração. Você sairá deste culto aqui renovado, fortalecido, encorajado. Filhos serão reconciliados, restaurados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Permaneça aqui à frente um minutinho. Quem está aqui à frente não é membro da Alameda e está tomando uma atitude, passe lá no estande, deixe o seu nome, seu número, a igreja quer acompanhar você. Vamos cantar? O que nós vamos cantar? Então vamos cantar. Fiquem em pé, vocês que estão de joelhos. Vamos adorar o Senhor. Depois nós vamos encerrar com os nossos avisos, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.